Salve pessoal, tá pronto para mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal, assim você não perde nenhuma novidade do que vem por aí. E não esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Partiu para a história então. Nesse mundo, após a revitalização e o retorno da energia espiritual, homens e mulheres fizeram o máximo para capturar cada fio dessa energia e treinar, exceto Lushu. Com seu sistema de emoções negativas, ele se torna mais forte, provocando os outros. Tudo o que ele queria era proteger sua irmã mais nova. No entanto, com a inevitável mudança de uma era, sua única opção era zombar dos outros pelo caminho e se tornar o mais forte. Então, você está pronto? Aqui vem Lushu, o grande rei demônio. Uma história bem fácil de se cativar, com um drama muito bom de se acompanhar. O desenvolvimento da dupla dinâmica de irmãos vai ser o prato principal. Bora lá. No capítulo 1, em uma rua deserta, uma garota que estava repousando debaixo da luz de um poste é surpreendida com a presença de uma figura misteriosa, a qual logo se revelou ser um monstro repleto de chamas. O noticiário local no dia seguinte espalhou a notícia que recentemente estava acontecendo alguns eventos sobrenaturais na cidade, alegando que na noite passada uma jovem mulher foi atacada em seu caminho para casa quando saiu do local de trabalho. As câmeras indicavam que a pessoa que atacou era alguém completamente envolto em chamas, algo meio inexplicável de se ver. Uma criança passa a cantar, rolando pela casa com uma chaleira em suas mãos. Ela logo foi puxada pelo seu irmão, que começa a repreender ela, alegando que o que ela estava carregando continha remédios. Ela tenta insistir, perguntando se poderia provar um pouco. Ele logo nega, e enquanto ela tenta o convencer, alegando que estava com muita fome, o protagonista questiona se isso era verdade e fala que ainda tinha algumas cenouras sobrando. E além de serem muito nutritivas, as pessoas gostavam muito. Porém, a cara que a criança fez ao escutar isso não parecia de uma pessoa que gostava muito desse tipo de comida, então nega as cenouras que ele ofereceu. Ele pergunta o que ela queria comer no lugar. Ela, sem pensar duas vezes, responde que queria comer cup noodles, alegando que queria voltar para os dias normais que eles tinham, questionando se eles poderiam comer isso nos feriados. Ele então compreende o pedido dela e ela complementa falando que só era dessa vez e tudo que queria experimentar era isso. E ele responde curtamente, alegando que só teria isso em seus sonhos. A criança, irritada com a situação, fala que poderia viver sem os cup noodles e dá um soco na barriga dele, alegando que pelo menos ele teria que entregar para ela as nozes que ele tinha guardado. Ele responde de imediato, alegando que já tinha contado para elas muitas vezes que não eram nozes, mas se tratavam de uma coisa que ele carregava com ele desde que passou pelo orfanato. A criança responde falando que ele já tinha mudado, já que estava rejeitando todos os seus pedidos. O protagonista então fica irritado mais ainda com a situação e finalmente cede o pedido dela, assim a deixando feliz. Quando a refeição estava posta à mesa, a criança chamada Xianwu começa a se lembrar das memórias antigas com essa refeição, as quais uma senhora sempre fazia uma porção extra para ela e para o seu irmão mais velho, aquele tipo de tia fofa. A criança, quando estava preparando a comida, se certificou de dar uma porção extra para o seu irmão também, já que o clima estava muito frio. Lembra para si mesmo que apesar de tudo ele era um pouco fraco e eles geralmente não comiam carne, e dessa vez ela seria uma boa irmã mais nova e faria as coisas certas. Quando colocou as tigelas de comida na mesa, se questiona sobre quando seu irmão mais velho, Lushu, retornaria, alegando que se ele demorasse, a comida esfriaria. O protagonista estava nas ruas da cidade filmando um show de fogos de artifício que estava acontecendo, os quais comemoravam o Ano Novo. Assim, ele finalmente conseguiria mostrar para sua irmã um verdadeiro show de fogos de artifício, como presente de um Ano Novo. Porém, enquanto ele estava revendo o vídeo que ele fez, logo foi atropelado por um caminhão em alta velocidade, assim o atirando para longe e o ferindo gravemente. A primeira coisa que passou em sua cabeça enquanto ele caía no chão era que ele ainda não tinha completado a sua promessa com a sua irmã mais nova, e se questiona se esse seria o momento da sua morte. No celular, com a tela superficialmente quebrada no protagonista, a sua irmã mandava mensagens constantemente para ele perguntando o motivo de seu atraso e o porquê ele a estava ignorando. Lushu é o nome do personagem principal nessa história, a qual ainda não começou definitivamente. Porém, na véspera do ano novo, ele morreu, para finalizar o ano com chave de ouro, né? O motorista que estava dirigindo o caminhão para perto dele fica extremamente surpreso e triste com o acidente que tinha acontecido. Porém, enquanto refletia sobre ter atropelado alguém perto do ano novo, o protagonista que estava caído no chão se ergue aos poucos, falando que ele agora tinha entrado em sérios problemas. Capítulo 2. O motorista se assustou pensando que se tratava de um fantasma e saiu correndo do local. O protagonista consegue se levantar e sugere para ele que pelo menos o recompensa antes de fugir. Porém, foi ignorado. Shu ainda não conseguia acreditar que não tinha morrido e agora não conseguia sentir nenhuma dor. O protagonista, quando entra em casa, é recebido pela sua irmã, a qual falava que a tia deles tinha entregado algumas almôndegas. Porém, assim que ela percebeu o estado em que ele estava, pergunta o que tinha acontecido com ele. Shu responde que apenas tinha batido em um caminhão, alegando estar bem, porém o mesmo não se aplicava para o veículo. Ela então começa a questionar sobre ele ter ganhado alguma indenização por causa disso. Porém, ele passa por ela e fala que vai tomar banho. Enquanto
ele tomava banho, se olhava no espelho, pensando que parecia que nada tinha mudado. Porém, logo foi surpreendido com um símbolo misterioso aparecendo em sua mão, acompanhado de um enorme holograma, muito parecido com os sistemas de jogos. O protagonista se questiona se tinha conseguido ganhar superpoderes como as outras pessoas que apareceram no noticiário. E a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus por ter sido abençoado com o superpoder que ele conseguiria gerar dinheiro, alegando que utilizaria para conseguir ajudar a sua irmã o máximo que conseguir, típico de um irmão mais velho. Observando as opções que apareciam no holograma, ele verificou uma janela sobre o seu registro, a qual dizia sobre os pontos de sentimentos negativos que ele tinha conseguido até agora, e logo ficou decepcionado ao perceber que aquilo não era dinheiro e se questionava onde estava. As pessoas que ele tinha conseguido a maior pontuação de sentimentos negativos foi o Zhang Donglai, o dono de uma loja de conveniências, acompanhado do cara que atropelou ele e de sua irmã. Ao perceber isso, notou que o medo e o sarcasmo também contavam como sentimentos negativos das outras pessoas, e então tenta retirar os pontos utilizando o seu elevado nível de balanceamento, porém não consegue e percebe que isso só poderia ser utilizado dentro do seu sistema único de pontuação, ou então que se deparou com a janela de loteria, e então ele gira a roleta esperando ganhar uma premiação boa. Porém, ele não consegue tirar nada disso, e frustrado com a situação, começa a girar a mesma roleta incansavelmente, obtendo o mesmo resultado diversas vezes, alegando que ele não tinha conseguido nada. Foi então que, a sua última girada, ele recebeu uma maçã especial, a qual ele poderia retirar para a vida real quando quisesse. Ele então invoca a maçã na vida real e a come, alegando que acreditava que não morreria por causa de uma simples fruta. Porém, um gosto extremamente apimentado enche a sua boca, o fazendo ficar atordoado. Maçã apimentada, essa é nova. Depois que ele ingeriu a fruta, percebeu que fazendo isso poderia trazer outros tipos de itens para o mundo real. E agora ele conseguia ver o valor que os sentimentos negativos tinham quando comparado com o dinheiro verdadeiro. Ou então que a sua irmã o chama, mandando se apressar, alegando que a comida ficaria fria, assim fazendo com que ele se apressasse para terminar o seu banho. A conta de água é cara, viu? Enquanto os dois comiam, o protagonista elogiava a refeição que a sua irmã mais nova tinha preparado. Ela tenta escapar, falando que não era nada comparada com a comida que ele sabia fazer. Porém, ele a intervém, falando que seria ela que cozinharia no futuro. Ele manda ela terminar sua refeição e pergunta se ela gostaria de fazer um boneco de neve mais tarde. Ela aceita a oferta e sugere que ele compre Alcaçuz se acreditar que perdeu para ela na construção de boneco de neve. Ele concorda, mas quer fazer um acordo pedindo para ela não ficar perguntando se o boneco de neve dela é bonito. Ela responde com raiva, falando que ele teria que admitir que estava pelo menos legal. Ao terminar de construir os bonecos de neve, ficam os examinando. A irmã mais nova pergunta para o protagonista se ele acreditava que se pareciam. Ele, porém, logo muda de assunto e pede para ela contar o que planejava fazer no futuro quando crescesse. Ela pega de surpresa com a pergunta, responde que queria vender Alcaçuz e pergunta o motivo da pergunta. Shu fica feliz, alegando que pelo menos ela não tinha planejado se tornar uma artista ou uma esculturista, o que deixa um pouco irritada. Olha a ousadia dele. Enquanto os dois conversavam, uma pessoa misteriosa estava em cima do telhado de uma casa, ao lado deles, absorvendo o que parecia ser um tipo de magia de fogo. E ao perceber alguma coisa misteriosa, essa pessoa sai dali em um piscar de olhos. Quem será que seria esse cara? O protagonista, mexendo no celular, é interrompido pela sua irmã mais nova, que perguntava se ele estava conversando com alguma outra garota, alegando que ele deveria prestar mais atenção nela. Ciumenta desde o berço esse pitoco de gente. Cada uma dessas atitudes da sua irmã durante o dia resultou em um acréscimo na pontuação de sentimentos negativos adquiridos por parte dela. Porém, enquanto ele mexe no celular, estava aproveitando disso para acumular mais desses pontos, conversando com estranhos na internet. Mas ele não queria que ela soubesse disso. Então logo manda ela ir para o seu quarto, alegando que perderia a feira do templo se não conseguisse acordar cedo. E ela subiu para o seu quarto irritada, assim resultando em mais pontuações de sentimentos negativos. Porém, agora ele finalmente conseguiu utilizar aquela roleta mais vezes, resultando em 7 giros. E somente em sua última tentativa conseguiu ganhar alguma coisa. O prêmio que ele conseguiu em seu último giro era um papel de cor dourada que ele tinha escrito a música Brilha, Brilha, Estrelinha nele. Ao ver a premiação, ficou se questionando o que tinha de errado e pediu para o sistema se explicar, porém não obteve resposta. Porém, ao observar melhor a letra, percebeu que tinha algumas mudanças quando comparada com a música original, e quando conseguiu entender sobre o que a música se tratava, o seu corpo ficou envolto em alguns aspectos mágicos muito semelhantes às galáxias, e percebeu que isso poderia deixar os seus poderes mais fortes, tipo um power-up. No dia seguinte, o protagonista estava com a sua irmã mais nova na feira do tempo, e a garotinha ficava insistindo que tinha gostado de escutar o seu irmão cantando na noite passada. Ele, sem graça, afirma que não tinha cantado nada, dizendo que era coisa da imaginação dela, e tenta despistar ela, mostrando umas pessoas fazendo acrobacias, porém ela logo entende que ele estava tentando trocar de assunto e por assim fica. Os dois agora estavam no meio de uma multidão que observava as chamas. A sua irmã mais nova fala que não conseguia ver nada. O protagonista observou que o responsável pelas chamas era um cara que parecia ter tido um despertar parecido com ele, mas a sua irmã chama logo a sua atenção pedindo para irem para outro lugar. Um pouco mais tarde, aquele cara que estava invocando as chamas foi encurralado por um grupo de pessoas misteriosas. Esse homem tenta se defender das pessoas que ele não conhecia lutando contra elas, porém não obteve sucesso
sucesso e uma delas conseguiu acertar com o taser. Foi então que foram surpreendidos com os dois irmãos aparecendo ali e perguntando o que estava acontecendo. A mulher que o tinha acertado com o taser explica que essa pessoa não tinha uma licença para fazer aquele show de chamas, o que significava que ele tinha violado as regras de segurança e o regulamento, e eles precisavam o levar para investigar. Shun finge que acredita no que estava acontecendo e se retira dali com a sua irmã. Quando chegaram em um local distante dali, o protagonista começa a pensar de onde aquelas pessoas tinham saído e se questiona o motivo deles levarem as pessoas assim, e afirma que teve sorte de não ter encontrado nada de errado com ele, já que ele era apenas um novato nisso e agora ele precisava tomar mais cuidado e não se expor facilmente no futuro. Uma ótima estratégia. A sua irmã mais nova pergunta para ele se ele achava que aquelas pessoas não eram como eles. Ele confirma e pergunta se na opinião dela o que ela achava que deveriam fazer quando tinha muitas pessoas ficando mais poderosas que eles no mundo. E ela responde que eles deveriam tentar ficar mais fortes do que os outros com certeza. Shu sorri e alega que isso seria um bom ponto. O homem os observa enquanto estava em uma ligação no celular, alegando que era estranho terem deixado uma testemunha sair daquele jeito dessa vez. Esse mesmo homem se direciona aos dois se apresentando como Ziwei, alegando ser um prazer conhecer os dois, e começa a fazer perguntas sobre o que tinha acontecido com aquele cara que estava fazendo a apresentação. O protagonista logo percebe o que estava acontecendo e o ignora, se retirando dali com a sua irmã. Shu, quando chega em casa, se questiona se aquele homem era alguém que também estava investigando aquele evento anterior, e então entra nas notícias para ver se tinha acontecido alguma coisa sobre o que tem acontecido no templo. Logo se deparou com os comentários falando daquele cara que estava fazendo as apresentações com chamas, e quando aproximou uma foto e umas pessoas tiraram, ele percebeu que as mesmas pessoas que encurralaram aquele homem já estavam presentes na plateia, indicando que o estavam observando desde cedo. Dentro daqueles comentários, ele encontrou uma sequência de mensagens dos seus colegas de escola, e ao tentar falar com eles, recebeu várias notificações de sentimentos negativos, e entre eles estava Ziwei. Aparentemente não ia muito com a cara dele. Wei estava conversando com uma pessoa que parecia ser o seu supervisor, e essa pessoa questiona ele o motivo de alguns ratos estarem muito quietos recentemente, alegando que pensava que eles queriam mais problemas. Wei explica para ele que o motivo disso foi o retorno de Ninting, e mostra para ele o seu celular que tinha um vídeo desse cara. O protagonista em seu quarto agradece às pessoas que tinham os seus sentimentos negativos por ele aumentando a cada dia, e com isso ele conseguia comprar uma coisa na loja chamada de Estrela da Fruta. Quando ele compra essa fruta e a invoca no mundo real, ele podia sentir a energia que tinha dentro dela e a come. Aquela energia em forma de galáxia o rodeia novamente, e dessa vez ele alegava se sentir muito mais forte que anteriormente, e dá um soco no chão pensando que o quebraria. Porém, o máximo que ele conseguiu foi machucar a sua mão. E a sua irmã vê tudo e pergunta se o chão tinha feito alguma coisa de ruim para ele. A sua irmã mais nova se direciona à janela para olhar a paisagem. Porém, foi surpreendida com a presença de alguém que estava jogado em sua frente da sua casa e chama o seu irmão para ver isso. O protagonista pede para ela parar de brincar, alegando que estava muito tarde para isso. Ela então o busca para a janela e ele vê aquele mesmo cara que estava fazendo o show de chamas anteriormente, desacordado em frente à sua casa. Os dois vão para o lado de fora e quando reconhece a irmã mais nova, pergunta o que eles deveriam fazer e se eles deveriam salvar. O protagonista fala para ligar para o 911, mas alguém precisa pagar pela ambulância, então ele diria que não conheciam essa pessoa para ele pagar sozinho quando acordar. Ao falar isso, Shu recebeu a notificação alegando que ele tinha conseguido sentimentos negativos desse homem que estava desmaiado, chamado Liang She. Mais um pra conta. Liang tenta se levantar pedindo desculpas e perguntando se eles poderiam ajudar a entrar em algum quarto deles. O protagonista nega o pedido e o manda de volta para o chão. O homem pergunta se ele poderia ajudar a levantar ele primeiro, e ele negou novamente, alegando que ele tem que descansar, e começa a chacoalhar ele no chão para ganhar mais pontos de sentimentos negativos. Liang tenta usar sua magia de fogo para atacar o protagonista, porém não obtém sucesso e é mandado embora. Enquanto ele saía, o protagonista percebeu que as mesmas pessoas que o tio pegou anteriormente estavam de volta o perseguindo. Ou então que ele percebeu que aquele cara desde o começo estava só tentando escapar dessas pessoas, porém não se importava muito com isso e então foi dormir. No dia seguinte, enquanto o protagonista estava trabalhando, um colega do seu trabalho pergunta se ele não fecharia a loja para ir para a escola, já que as aulas tinham voltado. Ele fala que estava tudo bem, alegando que não se atrasaria porque levava só uma caminhada de 1 minuto para chegar lá. Enquanto eles conversavam, o noticiário alegava que uma loja de um shopping tinha pegado fogo recentemente e que as autoridades locais alegavam que estava em chamas por uma noite inteira. O protagonista, quando leu essa notícia, percebeu que estava em um site desconhecido chamado Fundação, a qual tinha todos os vídeos banidos sobre os despertados e dos eventos sobrenaturais. O site mais suspeito, mas tudo bem. O protagonista, enquanto lia essas notícias, foi interrompido por um grupo de pessoas que perguntavam o que ele estava olhando, e já que estava nem sequer piscando. Um deles então observou que ele estava olhando o site chamado Fundação, e o questiona se ele queria se tornar um despertado também. O grupo logo fala para ele não desperdiçar o seu tempo, alegando que ele nunca se tornaria um despertado, e deveria tomar o seu trabalho como exemplo, já que as únicas pessoas que compravam eram eles, e mesmo fazendo isso não passava de uma simples doação. E então, eles foram interrompidos por uma garota que chegou ao local, muito conhecida pelos garotos desse grupo, alegando que ela era a melhor estudante da escola. Quando essa garota pega um dos seus produtos, ela percebe que se tratava de uma despertada,
Ela então se retira acompanhada daquele grupo de estudantes. O protagonista se toca que a cada dia que se passava ele descobria mais despertados e logo precisava se apressar em pegar mais frutas para ficar mais forte, alegando que precisava colecionar mais sentimentos negativos nesse dia. Dentro da sala de aula, uma colega do protagonista pergunta que tipo de superpoder ele gostaria de ter se ele se tornasse um despertado. Ele responde coisas genéricas como igualdade e justiça. E então foi interrompido por um estudante daquele grupo anterior que falou para ela não se importar com ele, alegando que ele nunca se tornaria um despertado de qualquer maneira. O professor então fala que esperava que todos eles focassem em seus estudos nesse novo semestre e os entrega um exame. Já começa naquele pique. Colegas ao redor do protagonista perguntam se poderiam pegar suas respostas. Foi então que ele percebeu que ia ser uma boa chance de conseguir mais sentimentos negativos. Então logo terminou a prova e tampou as respostas para que ninguém pudesse ver. Um dos seus colegas fica enfurecida quando escuta o professor falar algo sobre alguém estar pegando cola. Ele pensou que estava se referindo a ele, então se levanta extremamente irritado e logo se revela ser um despertado. O aluno agora estava brigando com o professor, alegando que agora ele era um despertado e não tinha mais medo de professores. O protagonista se interrompe falando que ele seria punido de qualquer maneira pela lei se fizesse alguma coisa. Esse aluno fala que ele tinha apenas 17 anos e não seria colocado atrás das grades mesmo se atacar o professor. Chu responde falando que de acordo com a lei criminal, aqueles que cometerem um crime majoritário deveriam tomar as responsabilidades das vidas se tivessem uma idade superior a 14 anos. Esse aluno, ainda enfurecido, tenta atacar o professor jogando uma cadeira nele, e o protagonista complementa falando que de acordo com as regras da escola e os regulamentos, ele precisaria fazer uma compensação pelo dano no material público. Essa confusão logo foi interrompida com o diretor da escola acompanhado de duas pessoas que estavam vestidas iguais às pessoas que estavam perseguindo o Liang, que retiram um aluno problemático dali. Enquanto ele era retirado do local, tentou utilizar o seu poder para se livrar daquelas pessoas, porém não conseguiu fazer nada, o que era bastante estranho. Nerfaram, coitada. Uma caixa de som que estava na escola avisa para todos os alunos que eles teriam que fazer um exame de sangue e pede para todos esperarem pacientemente em suas salas de aula. Algumas coisas pareciam extremamente erradas para o protagonista. Com todos esses acontecimentos ocorrendo simultaneamente, na sala de aula, um grupo de médicos estava se preparando para o exame de sangue e chamaria cada um dos seus alunos pelo nome. O protagonista estava preocupado com a situação atual, já que o seu corpo estava obviamente mais forte do que antes. Depois de ter consumido aquelas frutas, o seu exame de sangue provavelmente o revelaria para eles. Logo então percebeu que as pessoas que eram supostos médicos provavelmente eram as mesmas de anteriormente, só que disfarçados. E agora ele precisava arrumar alguma forma de escapar dali. Ele então fala para o professor que não estava se sentindo muito bem e que precisava ir para o banheiro antes. O professor dele acha isso um pouco estranho, porém o libera. Porém, um dos médicos alegou que parecia que o protagonista estava com pressa e sugere que ele seja o primeiro a fazer o exame. Uma de suas colegas, ao ver o tamanho da agulha, acaba passando mal e desmaia na sala. Vendo essa situação, um dos supostos médicos aproveita para fazer o exame nela de imediato, e o protagonista se questiona que tipo de exames regulares fazem esse tipo de coisas assim. Porém, logo chegou a vez dele, e assim retiraram seu sangue para os testes. Imagina os exames de sangue daqui mostrassem algo desse tipo. Durante esse teste, os alunos que tinham sido levados para a sala anteriormente finalmente retornam. Lee era o nome dele, e a primeira coisa que o professor falou para ele foi uma ordem para ele se sentar imediatamente. Lee, enquanto ia para o lugar, se direciona ao protagonista e fala que graças a ele agora era um despertado. Complementa falando que na cidade deles teriam aulas especiais para essas pessoas, e fala que essas aulas seriam dadas na escola deles e que esse exame de sangue estava fazendo seria uma garantia para entrar nessas aulas. O protagonista pega o seu celular para ver o noticiário e abrir os comentários para analisar se alguém já tinha comentado sobre isso. Então se deparou com muitas pessoas questionando sobre esse exame de sangue que estavam fazendo de repente nas escolas, alegando que já estava em toda a cidade. Agora parecia que os despertados finalmente tinham sido notados pelas autoridades, e a única preocupação agora do protagonista era se ele seria admitido nessas aulas especiais. Quando anoiteceu, ele retorna para casa. Quando entra dentro da sua residência, vai para o quarto da sua irmã, falando que tinha trazido algumas coisas para ela. E quando ele percebe que a sua irmã não falava nada, ele entra no quarto e percebe que ela estava passando muito mal em sua cama. Coitadinha, devia estar doente. A sua irmã recobra a consciência e a primeira coisa que ela fala é sobre a vontade de comer batata frita que ela tinha. A protagonista fala para ela não pensar sobre isso agora e questiona o motivo dela estar com febre. A garota se explica falando que tinha lavado as roupas dele na semana passada e a água estava muito mais fria do que o normal. Shu então pega o termômetro e coloca na boca dela e quando retira, vê que a temperatura corporal dela está ultrapassando os 39 graus. E ele agora percebe que precisava fazer alguma coisa para resolver isso. O primeiro pensamento que veio na sua cabeça era daquelas frutas especiais que ele consumiu. Se questionava se elas teriam o mesmo efeito em a sua irmã mais nova, já que tinha melhorado a saúde física e mental dele. Então ele começa a girar aquela roleta novamente, e a sua irmã mais nova olha para ele e questiona por que ele parecia estar tão estressado. Ele responde que provavelmente era porque estava no planeta mais estressante do universo, e então finalmente consegue uma fruta naquela roleta. E assim que invoca ela, manda a sua irmã mais nova comer ela. A garotinha fala que assim que colocou a fruta em sua boca já desceu direto pela garganta e ela não conseguiu nem experimentar,
E a sua irmã mais nova começa a se levantar e pergunta para o seu irmão mais velho de onde ele tinha conseguido pegar essa fruta e questiona se ele era um despertado. O protagonista responde ela, falando que ainda não tinha certeza sobre isso, mas certamente eles estavam um pouco diferentes. E pergunta para ela se queria ser uma despertada também. Quando ela confirma, ele responde que pensaria em um jeito de fazer isso. E a garotinha pergunta se esse jeito seria cantando aquela música que ele tinha escutado anteriormente. Ele fica sem graça e pede para ela não comentar sobre isso novamente. E manda ela ir para a cama, alegando que já estava tarde. Criança acordada até tarde e perigo constante. Na última tentativa dele, levou cerca de 15 dias acumulando os sentimentos negativos para obter um poder de estrela equivalente ao montante que uma fruta estrela contém. E agora, outra fruta que ele conseguiu naquela roleta aceleraria o processo em 9 dias. Essa fruta estava alterando seu físico para acelerar a cultivação e a acumulação de velocidade de poder da estrela estava mais rápida. E nesse nível atual, essa fruta era a coisa que ele e a sua irmã mais nova precisavam mais. Ele agora precisava melhorar o condicionamento físico de sua irmã para ela ficar preparada para ser uma despertada. E agora tudo depende dele irritar o máximo que conseguisse seus colegas de classe. No dia seguinte, ele estava de volta à escola. Ele tinha passado a noite inteira tentando cultivar isso, e o que resultou em uma má noite de sono. Enquanto ele estava sentado em uma cadeira, uma de suas colegas fala para ele que tinha ouvido falar que a lista de admissão para as aulas especiais seriam reveladas naquele dia. Foi então que uma mulher misteriosa entra na sala de aula dele e a sua aparência elegante levou os alunos à loucura. A professora pede a atenção de todos, alegando que o governo tinha decidido que as aulas especiais fossem estabelecidas nas escolas deles. E essas aulas seriam um lugar para todos os estudantes especiais estudarem e serem cultivados juntos. E então ele apresenta a mulher misteriosa falando que ela era a professora dessas aulas. E agora, junto com essa apresentação dela, ele anunciaria a lista de admissão, alegando que quem tiver o seu nome chamado deveria ir ficar de pé e se direcionar para essa professora nova. O momento de anseio chegou. Quando o professor chamava pelos nomes dos alunos daquela sala, o nome do protagonista finalmente foi chamado, assim deixando todos os colegas que desacreditaram que ele conseguiria ser um despertado em choque. Ele então debocha de seus amigos, perguntando se eles tinham escutado o seu nome ser chamado, assim conseguindo um elevado número de sentimentos negativos deles. Ele se direciona à nova professora e ela se apresenta falando que seu nome é Cynthia, e que agora os alunos com o nome da lista estudariam nas aulas normais da escola durante o dia e deveriam ir para as aulas especiais a partir de 7 horas da noite. Isso era tudo que ela tinha para falar, e se retira da sala junto com o professor. A colega do protagonista o parabeniza por ter sido admitido nas aulas especiais. Ele então pergunta para ela se ela gostaria de saber o segredo para ser admitido. Ela olha sorridente para ele, alegando que sabia que ele não a deixaria para trás. Ele então pede para ela repetir o que ele iria falar. Ela olha atentamente e ele fala Hakuna Matata, assim a deixando extremamente irritada com ele. O cara não perde uma oportunidade. O protagonista, aproveitando a situação em que ele estava, agora começa a mandar mensagem no grupo de seus amigos de escola, alegando que coisas boas aconteceram durante a vida, mesmo quando elas aconteciam apenas com outras pessoas, e comentou que não esperava ser admitido para as aulas especiais, e no futuro seus colegas teriam o privilégio de terem sido amigos de uma pessoa dessas aulas especiais, assim deixando todos ali com raiva dele, o que era o seu objetivo desde o começo, já que ele apenas estava se importando com a quantidade de sentimentos negativos que eles estavam gerando. Todos eles estavam contribuindo muito para a carreira de sua irmã mais nova para se tornar uma despertada, um investimento mais do que importante para ele. O professor retorna à sala, falando que devido ao estabelecimento de aulas especiais na escola, eles teriam alguns novos estudantes que foram transferidos de outras escolas e eles precisam mudar os seus assentos para acolherem uma nova colega de classe. E então, essa colega de classe entra na sala, deixando todos os garotos apaixonados por ela, já que se tratava de uma garota estrangeira. A nova estudante, pelo menos assim todos pensavam que era, pergunta se poderia sentar no local em que a colega do protagonista estava. Shu, ao ouvir a voz dessa pessoa, logo percebeu que se tratava de um garoto. A colega dele se retira do local e dá o seu lugar para ele. Seu novo colega o cumprimenta falando que foi bom conhecer. O protagonista, no reflexo, perguntou como foi bom, assim conseguindo mais sentimentos negativos dessa nova pessoa. Não é exatamente o que ele queria, já que não planejava falar isso em voz alta e tinha se esquecido que os seus novos colegas de classe não eram as pessoas do seu cotidiano. Seu colega de classe, ainda sem graça, se apresenta falando que o seu nome é Jian Shui e tinha vindo de uma escola secundária de ensino médio, e fala para todos que estavam prestando atenção que ele era um garoto, assim deixando todos os colegas de classe dele decepcionados. O protagonista começa a observar mais de perto, alegando que se olhar atentamente ele percebia que ele era um garoto. Foi então que uma notificação de sentimentos negativos apareceu novamente e ele percebeu que parecia que ele já tinha percebido que o estava observando. Shu, sem graça, se apresenta para ele e se questiona internamente por que esse novato estava sorrindo tanto. Já estava começando a ficar estranho. Na noite daquele dia, no final das aulas, finalmente as aulas especiais tinham começado pela primeira vez na escola. A nova
nova professora deles falou que cada um agora receberia um documento para assinarem e colocarem sua impressão digital no papel. O protagonista, quando leu aquele documento, viu que uma das regras era que nenhum deles deveriam revelar nada sobre essas aulas especiais para os outros, e se fizesse isso, seria imediatamente punido pelos militares. O protagonista, ao ler isso, se questiona se essas aulas especiais eram na verdade um treinamento para militarizar os despertados. A professora pergunta para os alunos se alguém conseguiria responder para ela o motivo dessas aulas especiais serem estabelecidas. Um deles levanta a mão, respondendo que era para cultivar. Ela responde perguntando se ele sabia como foram selecionados para essas aulas. Quando percebeu que todos ficaram em silêncio, ela pergunta se algum deles sabia sobre a liga de sódio de potássio. E para facilitar, pergunta para o protagonista o que era um sódio. Ele responde secamente que era um sódio, assim conseguindo uma grande quantia de sentimentos negativos de sua nova professora. Ela, irritada, o manda sentar e prossegue falando que sódio é um elemento químico, e eles estavam surpresos em descobrir que tem outras funções também. Mal sabia ela o motivo disso. Uma dessas funções que descobriram era que ele poderia ser utilizado para testar o grau de reação do sangue de uma pessoa e o seu superpoder no céu e na terra. Em outras palavras, pode testar o físico de alguém, e normalmente a cor que resultava era prata. E quando misturado com sangue de pessoas com físicos diferentes, essa cor mudava de prata para preto. E quanto mais escuro ficava, mais talento a pessoa selecionada tinha. E o físico de pessoas podia ser ranqueado em 6 níveis, do A até o F. Mas também é claro que o seu físico não é a única coisa que decidirá as conquistas futuras. E para a cultivação era necessária uma ótima força de vontade. Ela complementa falando que eles poderiam desistir do programa se quisessem e se achassem que eles não poderiam lidar com o que viria pela frente. Alegando que a competição para cultivar nessas aulas especiais era muito mais acirrada do que as competições de estudos de aulas normais. Ela termina falando que agora tinha todos os resultados dos testes e agora anunciaria o nível de cada um daquela sala, e de imediato fala que não tinha ninguém do nível A. O nível que ela deu para o protagonista foi o mais baixo, o F. Quando ele escutou, já percebeu que o motivo disso foi por causa da pouca ingestão daquelas frutas especiais que ele tinha quando fizeram o teste de sangue nele, e esse resultado não poderia representar o seu físico verdadeiro, mas pelo menos esse resultado ruim não deixaria tão óbvio o seu destaque para outras pessoas, e isso era bom. Um dos alunos pergunta para a professora se tinha algum estudante do nível A na escola toda, e ela responde que tinha somente um, e ela era chamada de Calkins, a mesma garota a qual era admirada pelos alunos e tinha ido comprar alguns produtos com o protagonista anteriormente. No final daquela noite de estudos, o protagonista finalmente estava de volta à sua casa. Quando ele parou para descansar, observou o sistema e viu que apenas 4 daquelas frutas especiais custavam 5.000 pontos para ele. Shu, pelo menos, tinha comprado elas e separou uma para sua irmã mais nova. E logo recebeu uma mensagem do sistema alegando que ele já tinha atingido o nível máximo de uso dessas frutas. E agora, essa fruta em específica seria cancelada do sistema de loteria e transferida para a loja regular de itens. Isso era muito bom para ele, já que significava que agora ele conseguiria comprar elas quando conseguissem os pontos suficientes de sentimentos negativos, e não precisaria mais depender apenas da sua sorte para conseguir, o que o ajudaria bastante. Com essa nova notícia, ele imagina que agora poderia até mesmo alimentar a sua irmã mais nova com essas frutas. Como elas podem ser preservadas por um bom longo tempo, também poderia ser capaz de vender todas elas e fazer uma grande fortuna. Mas ele ainda não sabia exatamente quanto tempo poderia as manter sem consumir. Então decide fazer um teste para ver quanto tempo leva para essas frutas apodrecerem. O protagonista se direciona ao quarto de sua irmã, chamando e alegando que traz um lanche para ela. Já fazia 6 horas desde que ele tinha pegado essas frutas e parecia que os poderes que elas ofereciam já estavam decaindo. A sua irmã mais nova finalmente abre a porta e quando vê a fruta em sua mão, engole a mão dele inteira e fecha a porta na cara dele. Shu começa a bater na porta e ela abre novamente, completamente irritada. Ele, quando vê isso, percebe que ela estava estressada e diz para ela que ainda tinha mais 8 frutas para ela consumir. E ela questiona por que ele não tinha dado isso de uma vez, motivo de questionamento compreensível. Enquanto ela consumia essas frutas, o protagonista alegava para si mesmo que depois de ter consumido tantas assim, o físico da sua irmã mais nova provavelmente já tinha ficado mais forte. Ela pergunta para ele o que ele tinha dado para ela comer agora, e ele responde que era algo que aumentaria o seu físico, alegando que como ela queria ser uma despertada, isso ajudaria, e alega para ela que tentaria achar um método de cultivação para ela aprender como funcionava desde cedo. A sua irmã mais nova responde que ele acreditava que essas frutas não eram tão fáceis assim de se conseguir, e fala para ele que não precisava dar elas assim tão fácil. Shu responde que pelo menos era bom, já que ela não ficaria doente tão frequentemente quanto anteriormente. E então, para irritar ela, ele pergunta como foram os estudos dela, e pede para ela trazer o seu livro para fazer algumas perguntas, afirmando que ela não poderia relaxar depois do ano novo, e começa a pressionar ela bastante, assim conseguindo pontos de sentimentos negativos que ele queria. A sua irmã mais nova se retira, entra em seu quarto, e o protagonista fala para ela não evitar tudo, alegando que tentaria conseguir mais dinheiro para colocar ela em uma escola assim que pudesse. O protagonista, agora em seu quarto, se lembra que foi ranqueado com o nível mais baixo no último teste que fez na escola, e agora ele tinha a dose máxima daquelas frutas especiais. Se questiona o que sua professora acharia disso. Então lembra ela explicando para ele e os seus colegas durante as aulas especiais que o sistema de ranqueamento dos despertados era conhecido pelo mundo inteiro, e alegava que ninguém nascia com o nível A e só conseguia atingir despertando várias vezes. O poder máximo do despertado de nível F era equivalente ao peso de 1.200 quilos, e o poder máximo do despertado de nível E era equivalente ao peso de 2.400.000 quilos. Peso pesado, viu?
Durante essa memória, o protagonista se questiona se o poder atual seria equivalente ao de classe E, e começa a se perguntar como ele testaria a si mesmo para saber que nível tem atingido depois de consumir todas aquelas frutas. E então abre o seu sistema novamente, alegando que como agora tem cancelado aquela fruta em específico no sistema de loteria, provavelmente daria para ele premiações melhores. E então quando ele decide girar novamente, a roleta na primeira tentativa ganha de premiação uma coisa que ele sentia um nojo extremo. Quando esse alimento cai no chão em sua frente, ele tenta disfarçar o cheiro que aquilo liberava. Porém, assim que encosta o seu dedo naquele alimento e o direciona à sua boca, percebe que o seu medo era verdadeiro. Tratava de um temido tofu fedorento. Tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like para dar uma moral e comenta o que tá achando. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que também estão top demais. O protagonista ainda estava com raiva do sistema não ter avisado sobre esse tipo de comida que ele daria em seguida, já que ele tinha um nojo extremo dessa que ele conseguiu. O mau odor que exalava daquele tofu era tão forte que resultou em pontos de sentimentos negativos da sua irmã que sentiu o cheiro. Quando chegou perto do protagonista, perguntou se ele não tinha se cagado nas calças, porque não tinha cabimento um alimento estar fedendo tanto. Ele então mostra para ela a caixa cheia de tofu e os dois comem juntos. E a única pessoa que pareceu gostar tanto do gosto daquele tofu foi a sua irmã mais nova. A sua irmã mais nova, quando terminou de comer, pediu para ele fazer panquecas para ela. Ele responde perguntando se ela o considerava como um food truck. O protagonista, então empolgado com a dopamina que tinha conseguido na roleta, faz outra rodada de giros nela. E para sua infelicidade, isso somente resultou em caixas cheias desse tofu. E tudo que ele conseguia pensar era o quão era difícil ser um despertado. A única pessoa que parecia feliz com a situação foi a sua irmã mais nova, que alegava que essa era a gororoba que sua irmã arrumou era muito melhor do que a que ela comia em algumas lojas. O protagonista, ao escutar a palavra loja, cria uma ideia aparentemente boa. Na manhã seguinte, no seu local de trabalho, ele estava vendendo aquelas caixas de tofu, e o seu colega de trabalho perguntou se ele tinha feito alguma coisa de errado para ele. O protagonista, sem entender, alega que ele tinha ajudado ele e a sua irmã mais nova muito, e eles eram gratos por isso, e fala que o mau cheiro era apenas por causa da comida que ele tinha feito. E apesar do mau cheiro que ele exalava, tinha um gosto muito delicioso, e pergunta se o senhor gostaria de provar alguns. O homem, relutante com a ideia, se arrisca e prova, perguntando quando ele tinha aprendido a fazer esse tipo de comida. Quando ele terminou de comer e se sentir nas estrelas, alegando que o gosto era fresco e crocante, e a fragrância explodia dentro da boca a cada mordida. Parece ter um gosto muito bom, hein? Fiquei curioso para saber. O homem, enquanto comia os tofus, falou para o protagonista que essa comida tinha um tempero simplesmente perfeito e que fazia ele se sentir no céu. Fala para ele que realmente era bom no que fazia, alegando que isso seria um ótimo negócio para ele. O protagonista responde que começaria a vender esses tofus todos os dias, e então ele fala para esse senhor que ele poderia voltar a vender seus ovos, já que um ano atrás ele tinha parado de fazer isso para não competir com ele e a sua irmã mais nova. E agradece muito por esse sacrifício. O homem fica sem graça, falando para ele não se preocupar com isso e responde que a vida dele e da sua irmã mais nova não era fácil e que a coisa certa a se fazer era ele ajudar o máximo que conseguisse. Mas mesmo assim, era muito legal da parte dele ter se lembrado disso, e ele tinha feito anteriormente para ajudar ele e a sua irmã. O protagonista logo começa a anunciar os seus tofus para o pessoal que estava passando, porém a maioria deles não parecia se atrair pelo mau cheiro que saía dali. Dentro da sala de aula, o protagonista estava feliz por vender aqueles tofus, deu para ele um dinheiro legal e uma grande quantidade de sentimentos negativos. Era um negócio que ele ganhava de qualquer jeito. Os colegas de turma cochichavam sobre ele ter saído como o aluno com o ranking mais baixo das aulas especiais. Porém, o seu novo colega, que estava sentado ao seu lado, o tentou confortar, falando para ele não se preocupar, dizendo que a professora tinha mencionado anteriormente que persistência e trabalho duro eram o principal e o mais importante para a cultivação de uma pessoa. O protagonista, ao perceber que ele estava tentando confortar, fica sem graça e tenta fazer um comentário bobo para trocar de assunto. Ele pergunta para o seu colega se ele já tinha recebido cartas secretas de outras pessoas, já que era mais bonito do que a maioria das garotas. Quando comentou isso, recebeu uma mensagem de sentimento negativo da sua antiga colega que sentava ao seu lado. Isso indicava que provavelmente tinha acontecido algum mal entendido nessa fala dele. Foi então que a professora Cynthia entra na sala e de repente chama por um aluno específico, assim parecendo que alguma coisa tinha acontecido. Já tinha se passado um bom tempo desde que aquele aluno tinha sido chamado pela professora e eles ainda estavam do lado de fora. Quando todos estavam parecendo estar preocupados com a situação, o aluno finalmente volta para dentro da sala, só que aparentava estar um pouco deprimido. Os outros alunos, enquanto observavam, um começa a comentar de uma notícia que tinha escutado anteriormente sobre alguém da segunda classe daquela escola ter sido expulso porque tinha violado os regulamentos de confidencialidade das aulas especiais. Mesmo sendo uma pessoa despertada, foi levado embora pelas pessoas que se vestiam completamente de preto. Agentes do MIB? O protagonista perceber o suposto motivo de que esse aluno estava tão preocupado e deprimido, começa a falar em voz alta até porque o aluno expulso tinha feito aquilo, e questiona o motivo deles vazarem as informações de seus rankings físicos, já que qualquer um que fazia isso era imediatamente expulso. Seu colega, ao ouvir essas palavras, vazamento e expulso, começa a chorar e sai correndo da sala, enquanto xingava bastante.
Os colegas do protagonista ficam aborrecidos com a situação e perguntam para ele o motivo dele ter falado essas coisas apenas para provocar ele. Shu os ignora e pensa para si mesmo que era apenas porque esse sentimento negativo que eles carregavam seria um fundamento principal do seu sucesso. Mais tarde, nas aulas especiais, a professora Cynthia os apresentava um livro que introduzia aos conhecimentos fundamentais e pergunta novamente para o protagonista se ele sabia o que era sódio. E ele dá outra resposta estúpida para gerar mais amontoado de sentimentos negativos ao redor dele. Ela então prossegue falando que 7 meses atrás os superpoderes começaram a despertar e tinha aparecido um grande aumento no número de despertados e o mundo agora tinha mudado. Enquanto esses superpoderes eram despertados, muitos metais adquiriram novas funções e alguns até mesmo conseguiam criar armas destrutivas. Os metais não eram apenas coisas que mudaram com o aparecimento de superpoderes. Mais e mais materiais eram concedidos com as novas pessoas e todos esses materiais se tornariam muito importantes para a cultivação deles. Eles não eram tão bons quanto as armas divinas, mas eles poderiam ser produzidos em grande quantidade devido à sua replicação fácil, e eles agora teriam a chance de ter acesso a essas armas no futuro. Mas é claro que apenas alguns deles terão essa chance. O protagonista, quando escuta isso, se questiona se o seu sistema de loteria poderia dar alguma arma divina, mas mesmo assim, ainda sentia que ele teve o azar de conseguir um sistema ruim que apenas vai oferecer coisas estranhas, o famoso jogo de azar. Naquela noite, depois das aulas especiais, ele começou a girar a roleta novamente e, mais uma vez, conseguiu apenas uma enorme quantidade de tofus. Porém, na última roletada, conseguiu outro daqueles papéis dourados, fazendo com que ele se empolgue, alegando que era o seu dia de sorte. Foi então que a sua irmã aparece de repente na sala, perguntando o que ele estava fazendo, e aquela folha de papel dourada que flutuava vai em direção a ela e entra dentro do corpo dela, assim a deixando em pânico. O protagonista acalma, falando que era apenas uma folha de papel e ela não precisava se preocupar. Shu pergunta para a irmã, quando ela finalmente consegue se acalmar, se tem alguma coisa diferente em seu corpo. Ela fecha os olhos e pede para ela se acalmar e se concentrar, e fala o que conseguia ver. Ela então responde que conseguia ver uma galáxia em seu peito e tinha 7 estrelas nela, mas essas estrelas pareciam estranhas. Elas estavam absorvendo alguma coisa, como se fossem buracos negros. Depois dela ter absorvido aquele papel, o protagonista oferece para ela uma fruta que ele tinha guardado para ela comer. Ela fica feliz com a fruta e quando pega em suas mãos, ela se evapora e começa a flutuar como se fosse um pó dourado. Esse pó logo se acumula e se direciona à cabeça do protagonista para o atacar, assim absorvendo a fruta por acidente. A sua irmã mais nova fica com raiva dele e manda ele entregar de volta para ela, assim conseguindo uma boa pontuação de sentimentos negativos dela. E ele conseguiu observar que parecia que o corpo dela, depois de ter consumido aquela folha, agora resistia a essas frutas de estrela. E agora parecia que os tapas dela estavam muito mais fortes do que antes. Para acalmá-la, ele dá alguns tofus para ela comer. Uma comida meio exótica para uma criança, mas ok. Quando a sua irmã mais nova ficou mais calma, ele perguntou para ela se a galáxia que ela tinha visto contou alguma coisa para ela, ou se tinha cantado alguma coisa. Ela nega e pergunta se tinha virado uma despertada também. Ele confirma e manda o deixar sozinho. O protagonista então vai dormir com raiva, já que ela não precisou cantar para despertar os seus poderes, enquanto ele teve que se humilhar cantando uma música infantil. E agora ele não podia deixar a sua irmã ultrapassar ele. Na manhã seguinte, o protagonista parecia ter conseguido despertar a sua 6ª estrela que ainda lhe faltava. Quando acordou, acreditava que tinha conseguido, porém não sentia nada de diferente. Ele então, muito empolgado, se direciona à cozinha e pega uma faca que estava em uma gaveta. Ele começa a apontar ela para sua mão e fica se questionando se realmente deveria fazer isso. Eu acho que não. Porém, a adrenalina já tinha tomado conta dele e ele direciona um golpe daquela faca com toda a força que tinha para sua mão. E quando ela estava prestes a entrar em contato com a sua pele, uma luz dourada saiu de sua mão e destruiu a faca como se fosse feita de papel. Shu, ainda empolgado com o que tinha acontecido, vai até o quarto da sua irmã para falar com ela e manda ela checar a galáxia dela para ver se tinha acontecido alguma coisa diferente. Quando ela sai do quarto, aparentemente muito estressada por ter saído da cama, o protagonista fala para ela, todo cheio de si, que tinha conseguido a sua 6ª estrela e a sua galáxia própria, e fala para ela não ficar triste com isso, alegando que poderia esperar por ela se precisasse. Ela então fala que 3 das suas estrelas estavam completamente escuras, o que quebrou o protagonista por dentro, já que estava fazendo progresso muito mais rápido que ele apenas dormindo. Ele então se lembra de avisar sobre o café da manhã e fala para ela que os tomates já estavam prontos, e agora eles iriam comer os tão amados Cup Noodles que ela gostava. O protagonista do lado de fora foi pegar os tomates da horta e observou que a sua tia, que era sua vizinha, estava conversando com um homem familiar para ele, e então sentiu a presença de alguém muito forte dentro da casa dela. A pressão espiritual dele abalou a sociedade das almas. O protagonista então olha para Wei, que já tinha percebido o que estava encarando anteriormente, e questiona o motivo disso e se retira dali, pensando para si mesmo que era melhor evitar problemas. Quando ele saía, Wei o chamou pedindo para ele esperar um pouco. O protagonista então para e se questiona se ele estava querendo arrumar algum tipo de briga, e principalmente se ele seria capaz de o derrotar se começasse uma briga. O homem se aproxima lentamente dele e Shu, ao perceber isso, fala para si mesmo que era hora de atacar. Então joga um cesto de tomate no chão e se vira para falar com ele. Wei o sauda, falando que era bom ver ele.
O protagonista ainda conseguiu perceber o poder que estava saindo do quarto dentro da casa da sua tia, que era muito forte. Ainda não conseguiu enxergar claramente, mas com certeza o sentia. Ele então decide se retirar dali, alegando que não era um bom lugar para ficar, e começa a colher os tomates que caíram. Shu entra dentro da sua casa e, depois de conseguir escapar daquela situação anterior, a sua irmã mais nova pergunta o motivo dele estar respirando tão pesadamente, já que tinha saído há pouco tempo. O protagonista se aproxima dela e sussurra que tinha um despertado morando na casa ao lado. Ela logo percebeu que se tratava de um senhor e ele confirma falando que parecia ser mais forte do que o normal, já que ele nunca tinha sentido desse jeito antes. Sua irmã mais nova se empolga falando que isso parecia com uma cena de filme, quando um chefe malvado descansava no interior da cidade, e fala para seu irmão mais velho não se preocupar, alegando que ela trabalharia duro para cultivar e proteger ele. O protagonista agradece e começa a pensar que aquela exposição repentina dele deveria tirar algum propósito, onde indicava que ele queria ser exposto para ele. Errado não estava. No dia seguinte, o protagonista saía de sua casa se despedindo de sua irmã mais nova, e quando passou pela casa daquele senhor, que agora morava ali, viu praticando com a sua espada do lado de fora. Os movimentos que ele fazia eram muito avançados, e ela aparentava ser um despertado de nível muito superior, provavelmente um de nível B. Esse senhor então guarda sua espada e o salda junto da sua tia que estava ao seu lado. O protagonista se direciona a ele perguntando o que estava praticando tão cedo naquela manhã, e ele responde que estava apenas praticando com a sua espada. Isso era óbvio para o protagonista que é legal e qualquer um com olhos conseguia ver isso, porém não falou nada, e se retira dali falando que precisava sair e se despede deles. Porém, o senhor pede para ele esperar um pouco e pergunta se poderia falar com ele por um momento. O senhor fala para ele olhar para a espada que esteve segurando. O protagonista se faz de bobo, falando que era ela longa e afiada. O senhor se irrita, falando para ele ficar sério, já que não estava brincando. Prossegue então falando que era apenas uma espada que simplificava tudo no mundo e gerava todas as criaturas. Mas habilidades de espada podem alterar o mundo, quebrar as montanhas e possuir a essência da natureza. Era conectado. Quando termina a explicação, pergunta para o protagonista se ele gostaria de aprender a arte da espada. Shu enche sua boca para falar e recusou o pedido do senhor, o qual foi recebido com uma marretada em sua cabeça, e então se retira do local e vai para a escola. E o senhor agora estava frustrado, alegando que seu tempo estava acabando. Estava começando a cair a ficha. No refeitório da escola, o protagonista já estava com 3.000 pontos de sentimentos negativos acumulados. Os pensamentos então foram interrompidos por um de seus colegas que o mostrou um vídeo que estava sendo viral naquele momento. Um despertado estrangeiro tinha sido adicionado no time de futebol e estava tendo um desempenho monstruoso. E então fala para ela que o protagonista iria convencer os seus pais a investir nessa nova indústria de jogadores despertados, e falou para ele que estavam contratando os despertados, e pergunta se estava interessado, alegando que queria saber se ele era de uma família pobre, e era uma boa oportunidade para ele. O protagonista então pergunta para ele se conhecia Justin Bieber, e esse colega recusa dizendo que não conhecia ele. Shu então fala que pensava que ele tinha sido responsável por ensinar a ele a ser tão confiante assim, o que o deixou muito irritado, resultando em uma boa pontuação de sentimentos negativos. Mais tarde, na casa do protagonista, ele estava sentado na mesa de jantar junto com a sua irmã, comendo várias daquelas frutas estrelas. Enquanto ele comia, ela o olhava aborrecida. Então ele fala para ela parar de ficar encarando daquele jeito, já que ela não podia comer aquelas frutas. Ela fala para ele que tinha conseguido tantas frutas de qualquer maneira, e ele então se lembra da reação das pessoas ao sentir o cheiro dos tofus que ele vendia, reações meio icônicas por sinal. O protagonista sai da sala de jantar e fala para sua irmã mais nova que ele se juntaria a ela mais tarde para assistir os desenhos. Quando entrou em seu quarto, começou a sentir alguma coisa estranha dentro dele, como se algo estivesse fluindo dentro do seu corpo. Ele começou a ser rodeado por aquela galáxia que estava guardando dentro dele, como se ela fosse uma estrela que fizesse parte do sistema. Porém, logo observou que tinha uma estrela totalmente escura do lado dele, a qual se transformou em um rosto e logo se revelou como uma adaga sinistra, a qual o protagonista teve que fazer um grande esforço para conseguir pegá-la com as mãos. Enquanto ele brincava com a sua nova adaga e se questionava o motivo de ter ganhado umas daquelas, e principalmente se ele deveria aprender algumas habilidades com espadas, a sua irmã entra em seu quarto e o manda se juntar a ela para assistirem desenhos, e ele relutantemente vai. Ninguém resiste a um Tom e Jerry, não é mesmo? Do lado de fora da casa dele havia um grupo de pessoas misteriosas que estavam observando aquela área. Um deles falou que alguém suspeito foi detectado do lado de fora da residência, e essa era a mulher que o protagonista e a sua irmã mais nova chamavam de tia. Um dos homens desse grupo falou que era apenas um civil, então se retiram daquele local. Que aparentava ser o líder deles, fala para todos se lembrarem de não fazer nada até receber uma ordem dele. O grupo logo retorna para onde a tia deles estavam, assim fazendo com que o protagonista e aquele senhor notassem as presenças. O protagonista alegava para si mesmo que o poder que estava sentindo do lado de fora era mais forte do que os que ele viu anteriormente. Um dos homens se direciona até a mulher, falando que era o estudante avançado Nieting, e estava ali para visitar o Sr. Lee. O senhor que morava ao lado do protagonista o recebe pedindo desculpas por não ter encontrado ele na porta e o manda entrar. O protagonista, então, ao escutar o nome dele, se lembrou de que o seu colega tinha falado sobre esse cara,
e então grava o seu nome na sua mente. Dentro da casa dele, Tim falava que a fundação de Lee tinha sido arruinada pelo atraso do despertar dos superpoderes. O senhor então responde que isso tinha sido apenas o destino. Então pergunta para ele o motivo de sua visita. E o cara pergunta se ele gostaria de se juntar a eles em sua missão, alegando que ainda tinha uma última posição dentro do seu grupo com uma vaga, e eles estavam esperando por ele. O senhor então se engasga com o chá que estava tomando e pede desculpas, falando que ele era apenas um homem velho que levava até mesmo choque térmico para a água. O homem se levanta falando que ele era o único diretor da fundação que estava naquele país e que muitas relíquias domésticas ainda não tinham sido abertas, e eles garantiriam que se encontrasse alguns remédios os entregariam para ele assim que possível. Esperava que algum dia a fundação não fosse inimiga deles, e fala para o velho que ele queria proteger o mundo enquanto só defende a sua terra natal, e então se retira dali. Saiu com a moral lá em cima. Na manhã do dia seguinte, o protagonista, enquanto saía de sua residência, se depara novamente com aquele senhor e o cumprimenta, falando que a sua técnica de espada parecia ser muito incrível. Lee se empolga com o que ele fala e avança para ele, perguntando novamente se queria aprender, alegando que resolveria qualquer problema para ele, não importa com que dificuldade tivesse. Shu então fala que esperava que ele fosse bom em termos acadêmicos. O senhor responde que as pessoas falavam que ele era um ótimo acadêmico e conhecia tudo. Ele então aproveita e fala que teria tempo para aprender a arte da espada se ele ajudasse a supervisionar os estudos de sua irmã mais nova. O senhor fica um pouco surpreso com o pedido dele, já que pensava que iria pedir ajuda com as aulas especiais. O protagonista então vai e chama a sua irmã e fala para ele não se preocupar, alegando que ela era uma garota super legal. E então entra dentro de casa chamando por sua irmã. O protagonista, quando saía da casa para ir para a escola, apresenta para o vizinho novo e fala que ela ficaria durante o dia, e ele a supervisionaria nos estudos. E se ela não escutasse, ficaria sem tomates com ovos fritos por 6 meses. O senhor então se questiona por que ela estava encarando, já que ele também era vítima ali. Shu então se retira e deixa os dois ali sozinhos, dentro da casa com o senhor, e a garotinha estava comendo algumas frutas junto com a mulher. Lee não parava de se questionar como ele terminou se tornando uma babá sendo despertado de nível 20. Então chama a garotinha para começarem os estudos. Estudar é importante, viu, rapaziada? No dia seguinte, o protagonista, quando saía da sua casa, se deparou com o senhor, o qual esperava com alguns pesos de areia para amarrar na perna, alegando que ele precisava treinar com aquilo todos os dias, e recomenda ele começar com o mais leve. Shu fala para ele que não tinha problemas com isso e pega o mais pesado para colocar em sua perna, o que fez com que Lee ficasse surpreso com a força dele. O protagonista então pergunta para ele se poderia ficar o chamando de mestre. O senhor fala que não precisava se apressar nessa questão e fala que precisava fazer um teste primeiro. Ele entrega para o protagonista uma espada e manda ele balançar por milhares de vezes com a força total para sentir o peso de seus músculos. Enquanto o protagonista treinava, ele falava que ninguém poderia se considerar um verdadeiro artista marcial se não conseguisse controlar perfeitamente o seu corpo, e pergunta para Shu que tipo de pessoa ele acreditava ser considerada forte. O protagonista responde que eram aqueles que eram fortes o suficiente para ignorar as regras. O senhor então pergunta como ele planejava se tornar uma dessas pessoas. O protagonista responde com outra pergunta, alegando que se ele seria considerado seu discípulo. Lee então responde que quando ele estivesse em posse de um grande poder nos dias de hoje, deveria ter responsabilidades maiores. Shu contradiz falando que a sua responsabilidade era apenas sobreviver e tomar conta da sua irmã mais nova, uma prioridade honrável. O senhor se questiona sobre o garoto ter falado isso sem sequer hesitar. O protagonista prossegue falando que não estava se referindo a apenas o presente, mas também não tentaria ajudar as outras pessoas em situações futuras, já que estava sendo difícil o suficiente para ele sobreviver nesse mundo. Então pede desculpas para o senhor, alegando que não tinha ideais tão nobres. Lee pensa para si mesmo que estava sendo como ele havia imaginado, muito difícil de o convencer, e acredita na missão deles, mas afinal de tudo não era culpa deles pensar desse modo, já que a vida não tinha sido tão tranquila com eles. O senhor prossegue falando que não poderia tomar como seu discípulo, mas ainda poderia ensinar a arte da espada para ele a partir daquele dia. A única coisa que ele acreditava que poderia fazer naquele momento seria prestar mais atenção na vida dos dois e tentar os influenciar, de um passo de cada vez. 2 dias depois, enquanto o senhor trocava a lâmpada da casa do protagonista, olhou para a irmã mais nova do protagonista, que estava observando, e se questiona se ela já tinha começado a gostar dele. Ele então vira para ela e pergunta se um dia ela gostaria de ser uma pessoa que consegue ajudar os outros no futuro. Assim como seu irmão, ela nega. O senhor a tenta convencer, falando para ela que ele estava ajudando a trocar uma lâmpada defeituosa de sua casa. A garotinha responde que a casa estava tendo vários curtos-circuitos e se o seu irmão mais velho levasse um grande choque elétrico, poderia morrer com isso. E alega para ele que ele já era velho demais para morrer com apenas um choque elétrico. Lee fica irritado com ela e o manda ir terminar o seu dever de matemática, alegando que olharia tudo assim que terminasse. Quando ela terminou a sua lição de matemática, o senhor agora estava corrigindo e estava um pouco confuso em uma das lições. Ela, ao perceber isso, o questiona sobre ele saber de tudo e o motivo dele estar demorando tanto para resolver umas questões simples como aquela. Lee se irrita e fala para ela que já estava resolvendo problemas de matemáticas na escola antes mesmo dela nascer, e então pergunta para ele quantos anos tinha, e ele responde que tinha 81 anos de idade. Ela prossegue falando que como tinha 10 atualmente, que ele estava fazendo problemas de matemáticas antes dela nascer, teria começado apenas com 71, e pergunta o que ele estava fazendo nos 60 anos restantes. Esse embate deles faz a garota desafiar
perguntando se ele acreditava que seria o professor dela tão facilmente assim. A guria tem audácia. A discussão dos dois foi interrompida com a chegada de uma pessoa misteriosa que falava que sabia como resolver esse problema. Esse homem, ao perceber as expressões que os dois estavam fazendo, perguntou se não era bem-vindo ali. O protagonista, enquanto estava na escola, se levanta abruptamente da sua cadeira, fazendo com que o professor que estava dando aula interrompesse, e pergunta o que estava acontecendo. E ele respondeu desesperado que alguém tinha entrado em sua conta das redes sociais em uma outra localização. Então se retira da sala. Quando ele chega em casa, se depara com o Sr. Lee e um homem se encarando, enquanto a sua irmã mais nova estava sentada os observando. Uma cena meio estranha de se ver. 2 dias atrás, durante umas aulas, das aulas especiais do protagonista na escola, a professora estava mostrando um método de meditação, que era chamado de meditação de atenção dupla. E ela agora estava nos ensinando o primeiro capítulo desse tipo de meditação, o qual se chamava Capítulo do Corpo Espiritual. E eles seriam apresentados ao próximo capítulo assim que terminassem esse primeiro. Pede para eles levarem o tempo que for, já que a sua adaptação e cultivação nesse capítulo não seria a mesma baseada nas diferenças de físico, e a cultivação requer uma ótima força de vontade. Eles precisavam trabalhar duro. O protagonista, enquanto fazia o método de meditação, começa a ter um conflito interno sobre aceitar essa nova técnica. Parecia que ele não conseguia cultivar os dois ao mesmo tempo. Esse método de meditação e a galáxia que habitava dentro dele. De volta à atualidade, aquele homem misterioso pergunta para o Sr. Lee quem era o garoto, alegando que não tinham sido apresentados ainda. O senhor explica que era o seu vizinho da casa ao lado. O garoto, que tem um físico de nível F e era um estudante das aulas especiais. O protagonista fala que estava ali para pegar a sua irmã mais nova para dar um pouco de privacidade para os dois resolverem seus negócios, e agradece ao Sr. Lee pela ajuda e se retira do local junto da sua irmã mais nova. O homem misterioso estava dentro da casa do Sr. Lee, o acompanhando em uma xícara de chá. O senhor pergunta qual o motivo dele estar ali. O homem explica para ele que havia sinais do reaparecimento de remanescentes no país deles, alegando que era uma parte integral desse país. Ele esperava sinceramente que a fundação ficasse de fora disso, quando todos reaparecessem no futuro. Ele então comenta que o Sr. Lee poderia matar ali mesmo agora se quisesse, já que não tinha ninguém para o impedir. Ele questiona o motivo dele matar, alegando que estava tudo bem, já que tinha entendido o seu ponto, e fala que ele poderia se retirar se quisesse agora. O homem o agradece em nome de seus companheiros e então lembra que ele poderia ajudar nos próximos problemas de matemática que aparecessem, e o senhor o manda pelos ares. Que fosse é esse, meu patrão? Dentro da casa do protagonista, ele agora estava cozinhando e a sua irmã mais nova pergunta para ele como um velho daquele poderia ser superior a ele, já que não conseguia resolver um simples problema de matemática sozinho. Prossegue falando que o seu irmão mais velho era o melhor cozinheiro do mundo e falaria para ali na próxima vez que eles se encontrassem. Shu fala para ela que ele sempre estava rodado por grandes nomes e manter um nível abaixo seria melhor para se proteger. Agora tinha a perceber que o senhor na verdade estava ajudando o protagonista, fala que de agora em diante seria mais educada com ele. O protagonista fala para ela que não precisava ser tão educada, já que parecia estranho. Coisas de irmãos. Uma pessoa começa a bater na porta de casa, então ele escuta a voz do senhor que falava que tinha resolvido o problema de matemática da sua irmã mais nova. Lee, quando entrega para ele o dever de matemática da sua irmã, pergunta por que ele estava tão nervoso anteriormente, já que era apenas um aluno de nível F. Ou talvez era isso que ele pensava. E então tira do seu bolso uma liga de potássio de sódio que poderia ser usada para testar o seu físico. O protagonista tem que explicar para ele que já tinha feito esse teste anteriormente nas aulas especiais e não havia necessidade de repetir. O senhor então manda ele fazer o teste e falar para ele o resultado amanhã de manhã. O protagonista naquela noite decidiu fazer o teste. Ele e a sua irmã ficaram surpresos com o que tinha acontecido, já que aquela liga de potássio de sódio estava destruída com uma cor completamente colorida. No dia seguinte, o protagonista estava no local de trabalho vendendo seus tão famosos tofu, quando o homem chega até ele perguntando se ele ainda tinha mais tofus para vender. O protagonista afirma que tinha e mostra para ele, porém logo complementa falando que não estavam à venda. O homem sai dali irritado perguntando o que tinha de errado com ele e o motivo de ter mostrado já que não estava vendendo. Com isso, ele conseguiu uma boa pontuação de sentimentos negativos daquele homem e pensou, parece mesmo que ainda precisava de mais e mais sentimentos negativos para cultivar. E para a sorte dele, o Sr. Lee estava tendo uma ótima fonte para obter essas pontuações enquanto ele cuidava da sua irmã mais nova. Lee espirra forte quando teve o seu nome mencionado pelo protagonista, e a garotinha recomenda ele tomar algumas pílulas se estava doente. O senhor então fala que aquilo não era nada, mas tinha uma coisa que queria perguntar a ela. Então pergunta qual foi o resultado dos testes que ele tinha dado para eles fazerem ontem à noite, e o que tinha acontecido com o do seu irmão. A garotinha responde que ele tinha conseguido o nível F, e ela era um pouco melhor que ele agora. Engraçado que ela é um pouco arrogante desde cedo, né? De volta à sala do protagonista, um grupo de estudantes estava empolgado com um deles que estava segurando umas cebolinhas na mão. Ele pergunta para o seu colega o que significava aquilo, e ele responde que as cebolinhas que eles seguravam continham superpoderes que poderiam ajudar na cultivação se as comer. E ele tinha conseguido fazer isso na noite passada e agora estava distribuindo essas cebolinhas para celebrar. O protagonista ficou surpreso ao escutar que ele tinha subido de nível tão rápido assim, alegando que tinha ouvido falar que demorava cerca de 9 dias para uma pessoa subir de nível, e principalmente esse cara que era do nível B.
Seu colega explica que a sua família tinha trazido para ele um pedaço de uma terra abençoada e isso acelerou a cultivação. Prossegue falando que acreditava que aquela terra abençoada era um pouco estranha e apostava que ele sofreria algumas consequências no futuro. O protagonista pergunta para ele do que se tratava essa terra abençoada e o seu colega responde que é um local que pode emanar superpoderes e também não afeta somente a cultivação de pessoas, mas também afeta os animais e plantas. E é claro que as terras abençoadas têm diferentes níveis e a que a família dele trouxe para ele tinha um superpoder impuro e provavelmente isso implicaria com a sua saúde se ele continuasse cultivando desse jeito. O protagonista então pergunta para ele se conseguiria aumentar o nível também, já que era de nível B. Seu colega confirma sua teoria, afirmando que a terra abençoada que ele tinha era um pouco mais superior do que aquela, que não deixa de ser verdade. Quando seu colega falou essas coisas todas, ele começou a perceber que ele não se tratava de uma pessoa totalmente comum por saber coisas desse tipo. E então foi interrompido pelos seus colegas que pediam para ver como tinha sido o aumento de força do garoto que subiu de nível. Ao tentar mostrar os seus músculos para os seus colegas, percebeu que continuavam do mesmo jeito. Se explica para eles que não era tão óbvio assim na aparência. Então convida alguém para o desafiar em uma queda de braço. E o protagonista pergunta se poderia ser o voluntário e o cara confirma. Na primeira rodada de quebra de braço, esse aluno da sua turma estava cansado de passar vergonha em público e hoje faria com que o protagonista chorasse. E quando a primeira rodada começa, ele perde com uma facilidade extrema para o protagonista. Shu consegue um altíssimo número de sentimentos negativos dessa pessoa, chamada Liu Li, e pede desculpas falando que tinha uma mão esquerda forte e sugere que tentem com a mão direita dessa vez. E ele perde facilmente com a outra também. Quando essa disputa dos dois termina, o protagonista se levanta falando que estava se sentindo um pouco mais forte que anteriormente, e questiona se tinha despertado sua força interior. Então fala para o seu colega que tinha feito essa disputa de quebra de braço com ele, o ajudou muito a despertar, e o agradece imensamente, assim conseguindo outra rajada de números de sentimentos negativos. E quando o protagonista se retira dali, os outros colegas que estavam em volta começam a se oferecer para fazer uma quebra de braço também. Tava ficando mais interessante a brincadeira. Quando Shu se senta em sua cadeira, o seu colega o questiona sobre ele realmente ter despertado sua força. E o protagonista se explica falando que não sabia o porquê, mas ele sentiu uma súbita força saindo do seu corpo e então despertou. E o seu colega fala para ele se lembrar de contar para a professora mais tarde, quando chegasse nas aulas especiais noturnas, alegando que ele poderia ganhar algum benefício. Mais tarde, durante as aulas especiais, a professora se direciona ao protagonista falando que já sabia que ele tinha despertado sozinho e oferece para ele umas pedras abençoadas que poderiam acelerar a sua cultivação, alegando que todo despertado de nível B deveria consumir 2 por mês e ele não seria exceção. O protagonista, ao pegar as pedras, pensa para si mesmo que era uma boa maneira de conseguir aumentar a sua motivação, porém ele tinha um método completamente diferente da cultivação e essas pedras pareciam ser inúteis para ele no momento. O colega do protagonista, ao ver ele com as pedras, fica feliz e diz que sabia que ele seria recompensado de alguma maneira. O protagonista então tem uma ideia e fala para o seu colega que tinha uma barganha para ele, pergunta se queria ouvir qual era a oferta, já que estava planejando de algum modo convencer ele. O protagonista pergunta para ele sussurrando se gostaria de comprar algumas pedras abençoadas, alegando que tinha acabado de pegar elas e nunca tinham sido usadas anteriormente. O seu colega então explica para ele que essas pedras eram controladas pelos agentes do país e ele nunca conseguiria pegar outras se os descobrissem a vendendo por aí em privado. Complementa falando que uma dessas pedras abençoadas o salvaria de uma semana inteira de cultivação e pergunta se ele estava falando sério sobre as vender. Shu fala que ele sabia o quão preciosas eram, e começa a se fazer de vítima, alegando que a sua irmã mais nova e ele eram órfãos, e todas as despesas de sua casa estavam o apertando. E com isso ele ainda não tinha conseguido colocar a sua irmã em uma escola. Ele precisava de uma grande quantidade de dinheiro para fazer isso para ela. E depois de todo esse teatrinho dele, o seu colega fica comovido com o que ele disse e concorda em o ajudar. O seu colega comenta que cada uma dessas pedras abençoadas eram vendidas por 100 mil anos no mercado negro, e sugere que ele use suas conexões para conseguir vender cada uma delas por 120 mil. O protagonista, ao escutar isso, fica extremamente surpreso com a quantidade de dinheiro absurda que essas pedras valem, e fecha um acordo com ele. O protagonista, quando consegue vender todas as pedras, começa a se questionar sobre o que ele faria com tanto dinheiro assim, e a primeira coisa que vem em sua cabeça foi a irmã sugerindo que eles ficassem ali para sempre, questionando se esse era o local que deveriam chamar de lá. Shu então faz uma ligação para alguém, perguntando se a casa que eles estavam alugando ainda estava à venda. Na manhã seguinte, o protagonista estava treinando com a sua espada junto do Sr. Lee, o qual falava que todo guerreiro deveria se lembrar que a benevolência não tinha nenhum inimigo, e afirmava para si mesmo que como seu aprendiz estava praticando a arte da espada milhares de vezes, todos os dias, uma hora ele conseguiria atingir algum resultado. O senhor então pausa a música que o protagonista estava escutando, alegando que já tinha terminado por hoje. O protagonista fala para ele que tinha uma pergunta, e o questiona por que seu treinamento começar todos os dias às 3 da manhã. O senhor então explica que isso é uma longa história, então os dois começam a discutir sobre esse horário para ser justo ou não. E o senhor fala para ele que como era apenas um despertado de nível F, não teria muita escolha sobre isso.
e o questiona sobre ainda estar nesse nível. O protagonista percebe que ele sempre estava tentando armar alguma armadilha para descobrir o seu nível verdadeiro em que ele estava. Shu então começa a disfarçar e volta a treinar novamente. Shu entra em sua casa para acordar sua irmã mais nova, porém quando entra percebe que ela já estava acordada com uma cara de cadáver e pergunta o que ela tinha feito na noite passada. Ela responde que o Sr. Lee tinha deixado para ela 10 equações lineares como seu dever de casa. O protagonista manda ela se limpar, alegando que levaria ela para algum lugar legal. Shu então levou sua irmã mais nova para passear em um shopping e fazerem compras juntos. Tudo que ela queria, ele comprava sem hesitar. Depois de um certo tempo, ela o questiona sobre ele ter feito alguma coisa que a deixaria chateado, alegando que ele nunca tinha tratado tão bem assim. Com isso, parecia com as últimas refeições juntos em um episódio de televisão. Então começa a chorar no meio do shopping para chamar a atenção de outros, pedindo para ele não a deixar para trás. Shu fala para ela parar de assistir esses episódios de televisão e diz para ela que tinha comprado a casa e que a vida dele seriam mais fáceis no futuro. Ela fica feliz e pula para abraçar ele, e começa a encher de perguntas sobre como ele tinha comprado a casa, questionando se ele tinha pegado o dinheiro emprestado dos outros, mas falou para ele não se preocupar com isso, que juntos eles poderiam pagar o débito que eles tinham criado juntos. E para tamanho sacrifício, ela pararia de comer salgadinhos para economizar, um grande sacrifício da sua parte. O protagonista fala que não precisava desistir dos salgadinhos, e a leva para assistir um filme no cinema. Shura, ao ver a tamanha felicidade que a sua irmã estava, finalmente percebeu que eles tinham conseguido um lar. No dia seguinte, o protagonista estava em sua casa praticando com a adaga que ele tinha conseguido em sua galáxia interior, e consegue a manejar telepaticamente e ordena que ela corte seu alvo, e a sua adaga atinge a cadeira dividindo ao meio. Shu fica feliz com esse feito dele, alegando que finalmente tinha dominado a habilidade de controlar essa arma perfeitamente. Porém, a sua irmã mais nova, quando viu que ele tinha destruído a cadeira, começou a bater nele com um martelo, alegando que os móveis não eram brinquedo para ele praticar suas habilidades de espada. O protagonista então começa a falar para ela sobre ela tentar utilizar sua galáxia interior para conseguir uma nova habilidade, e tentar deixar ela empolgada, falando que essa habilidade poderia até mesmo invocar comida quando quisesse, e isso fez com que ela fosse dormir muito mais cedo que o esperado, assim o deixando completamente em paz. Quando a sua irmã mais nova finalmente conseguiu dormir, o protagonista pega o caderno de atividades delas para dar uma conferida no que ela estava aprendendo com o Sr. Lee. Porém, logo foi interrompido por a presença de um pássaro misterioso que invadiu a sua casa e pegou o caderno com as suas mini garras. O pássaro levou o caderno para longe do protagonista, e os dois começaram uma grande perseguição dentro da casa, e ele por acidente acabou tropeçando e caindo de cara no chão. Foi então que viu a sua irmã de cabeça para baixo em uma forma astral, falando para ele que parecia que tinha conquistado a primeira habilidade de sua galáxia, assim quase matando o protagonista com um ataque de coração pelo susto. Um belo susto, por sinal. Shu começa a se questionar ela sobre esse novo poder se tratava e principalmente como era que esse pássaro estava acompanhando. Logo, suposto que esse provavelmente seria o superpoder dela. E ela confirma falando que tinha percebido que tinha um buraco negro em sua galáxia e então sonhou com esse pássaro. E agora, esse pequeno animal era totalmente dela. E ela não estava tão feliz, já que ele não era comestível e era apenas um animal em forma de espírito. O protagonista fala para ela que aquele espírito parecia real até demais e pergunta quantos deles ela conseguia invocar. A sua irmã mais nova fala que o buraco negro só permitia invocar uma coisa por vez e o antigo sempre desaparecia quando ela fazia aparecer um novo. Shu então questiona sobre ela conseguir roubar também o dever de casa de suas mãos. Ela tenta se fazer de boba, porém ele já estava com o caderno em suas mãos novamente. O protagonista então fala para ela que eles deveriam fazer uns testes de seu novo poder, e então leva para fora de casa. Durante a trajetória deles, ela pergunta para onde eles estavam indo em uma hora tão tarde como aquela. O protagonista fala para ela que eles iriam encontrar um objeto experimental para ela praticar a sua captura de espíritos. E então começa uma busca pela cidade para encontrarem algo apropriado. E essa foi a história de hoje. Curtiu? Então já deixa o like, deixa aí nos comentários quais são as próximas histórias que vocês querem ver por aqui, que eu tô sempre de olho e respondendo nos comentários. As melhores histórias eu tô trazendo, então é isso. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar para os amigos que também curtem manhwas, e até o próximo vídeo. Tamo junto!